Ok, então, iniciamos a gravação. Quero agradecer já de início a presença de todos vocês, né, para essa nossa aula. Eu vou compartilhar o slide com vocês. Apenas sinalize para mim se ele está aparecendo. No caso, agora sim, eu consigo colocá-lo em caixa alta. Vê se aparece aí. Opa, obrigado, Elber. Elber fez o sinal aqui. Maravilha. E tá passando também aí para vocês o slide? Eu estou indo para frente e para trás. Tá passando? Beleza. Então, tá aprovado aqui o Teams. Então, vamos lá, pessoal. Olha, hoje nós vamos falar brevemente sobre o planejamento e os níveis organizacionais nas empresas, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que quando eu escolho o assunto de planejamento, não desmerecendo nenhum outro assunto, né, de TGA, assunto vinculado à área de gestão, que são assuntos que nos interessam enquanto estudantes de TGA, é, planejamento é um assunto muito importante, né? Até porque ele envolve não apenas organizações, empresas, instituições, mas também envolve pessoas, né? E é o que a gente vai falar já já. Todas as vezes que a gente fala a palavra planejamento, e não são poucas vezes, né? Vira e mexe, você consegue ver até numa reportagem na televisão, no jornal, em um filme, a palavra planejamento. O que seria de fato planejamento? É uma reflexão que eu quero trazer nesse início de aula para vocês, tá? Se você buscar no Google a definição, ou então numa inteligência artificial, é muito provável que você vai encontrar autores diferentes trazendo definições diferentes, mas apontando para o mesmo caminho. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa definição aqui, ó, que é um recorte do nosso livro didático, tá? Lá na página 67 do nosso livro didático. Ele diz assim: é, o administrador, gestor, toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas e, na visão de Sobral e Pesce, é constituído basicamente por três atividades. Então, ele já começa dizendo que o planejamento é a primeira das funções administrativas. E, de fato, ele está correto. É isso mesmo. Eu até diria, numa linguagem mais simples, porém, né, bem determinista, que tudo começa com planejamento. Ou ao menos deveria começar com planejamento. Por que que deveria? Porque nem sempre empresas e pessoas, quando eu falo pessoas, eu estou falando de vida pessoal, né? Nem sempre empresas e pessoas começam um projeto com um planejamento, né? Começam a sonhar e não colocam planejamento, né? Então, planejamento, ele faz parte não só da vida das empresas, extremamente importante para o alcance de resultados, para a obtenção de lucros, né, como é o caso das empresas do setor privado, como também ele é importante para a nossa vida pessoal. E esse é um assunto que é muito fácil da gente refletir na nossa vida pessoal. Eu costumo dizer que na área da gestão existem muitas possibilidades, muitos temas que nós aplicamos essa reflexão nas empresas, no dia a dia das empresas, para a geração de resultados, mas elas também servem para a nossa vida pessoal. Planejamento não é diferente. Você quer ver um exemplo? Para você se conectar a essa aula hoje, às 19 horas, horário de Brasília, você pensou em o que você deveria fazer antes para conseguir se conectar.
No mínimo você pensou, eu preciso chegar em casa mais cedo, poxa, eu estou em deslocamento, vou me conectar durante o meu deslocamento. Enfim, cada um no seu contexto. O fato de você ter pensado, você ali fez um planejamento. Obviamente que bem simplório, né? Tá no seu dia a dia, na correria do dia a dia, mas você pensou em ajustar algumas coisas para poder estar disponível nesse horário. Da mesma forma que eu poderia mencionar o ônibus que você pega mais cedo para ir trabalhar, ou quando você tira o carro da sua garagem, o horário que você tem que sair mais cedo para não pegar engarrafamento. A partir do momento que você pensa em coisas assim, você está planejando. Eu faço um trabalho, né? Eu sou professor, eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro, tenho um filho de 6 anos, a minha esposa trabalha 100% fora, e eu trabalho fazendo home office e também em sala de aula, né? Então, o dia que eu estou em casa, eu tenho que cuidar do meu filho. Então, eu tenho 6 anos, eu tenho que ver a comida para ele poder ir para a escola. Isso tudo tem horário. Começa com o planejamento. Tudo vai começar para que eu consiga fazer que a rotina do meu filho dê certo, como ele é uma criança, ele ainda não tem controle sobre isso, eu planejo qual é o horário que eu tenho que já ver a comida para ele, botar ele para tomar banho, ver a roupa dele da escola, e depois eu só vou executando. Essa minha rotina é uma rotina muito parecida com outras pessoas e diferente de outras pessoas, mas todos pensam planejamento e têm um planejamento vinculado no seu dia a dia. Tá? Então, aqui é só uma reflexão mostrando nesse início para vocês que o planejamento faz parte do nosso dia a dia, independente do contexto de cada um. E além dele ser a primeira função administrativa, como foi mencionado aqui, no texto, ele também é constituído por 3 atividades. Que atividades são essas? A definição dos objetivos a serem alcançados pela unidade ou empresa, sim, todas as empresas, né, têm o que a gente chama de metas a serem alcançadas, né? Objetivos também seria uma palavra, mas ele é mais metas, ele é mais é uma palavra que circula, né, melhor no ambiente corporativo, né? Objetivos, de repente, se aplicaria o termo na nossa vida pessoal, digamos assim. Mas é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Então, assim, a partir do momento que você define os objetivos a serem alcançados pela empresa, a partir dali você já tem que começar a fazer o planejamento. O estabelecimento também das estratégias e ações que vão permitir atingi-los. Olha, eu traço um objetivo, começo a pensar no planejamento, é normal eu estabelecer estratégias e ações que vão permitir com que eu atinja ele. E isso aqui já faz parte do planejamento. E o terceiro, a conclusão desse planejamento, que é a elaboração desses planos que vão promover a integração e a coordenação das atividades da empresa. Esses dois últimos, principalmente, eles estão vinculados diretamente ao planejamento. Tem como, eu pergunto para você, só para você refletir, tem como você estabelecer uma meta para a tua empresa ou até mesmo para a tua vida pessoal e depois você não planejar? Você pode estabelecer, eu quero concluir essa graduação aqui na faculdade Unimeia. Beleza. Mas vamos fazer um planejamento? Aí você não faz. Você não vai nem sair do lugar. Não é o caso de vocês, nesse exemplo que eu citei, porque um dia vocês estabeleceram a meta, eu vou escolher essa graduação, porque ela vai me ajudar profissionalmente nesse ponto aqui, nessa carreira que eu estou traçando. Já traçou uma meta, fez um planejamento para conseguir se matricular, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de organização do seu tempo, né, para você poder estudar, você foi lá e agiu, né? Então, traçou a meta,
planejou, agora você está executando. A conclusão disso aí, desse objetivo, dessa meta, o alcance, ele vai se dar quando vocês conseguirem concluir o curso, tá? Bom, e aí é o seguinte, todas as vezes que nós falamos e refletimos sobre o planejamento nas empresas, na nossa vida pessoal, a gente não pode esquecer que três elementos eles vão ocorrer quando o planejamento ele é feito, tá? O primeiro deles que eu quero destacar é a direção e foco, tá? E que sentido? Para onde eu estou indo? Tem a ver com meta. E o foco que eu tenho que dar para aquilo, tá? Nesse sentido, a gente vai trabalhar com objetivos claros. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Quando eu falo de objetivo claro, clareza nos objetivos, você até pode pensar assim: ah, professor. Mas toda empresa, ela tem que trazer objetivos claros. Os objetivos têm que ser claros. Sim, mas não se surpreenda se eu disser para você que nem todas as empresas trazem os seus objetivos com clareza. E é um problema sério na liderança, né? De repente, alguém aqui já tenha vivenciado ou visto isso acontecer em alguma empresa, mas acontece. Obviamente que não acontece com todas as empresas, mas tem uma parte significativa de empresas que estão operando no mercado que não oferecem clareza. E aí que está o problema, um dos problemas. Por quê? Quando a liderança ela não tem clareza para mostrar para os seus liderados, né, quais são os objetivos, isso pode comprometer todo o processo. Pode, não significa que vai, mas pode, né? E se não comprometer, pode ser que esse processo não ande muito bem, e ele vai ser ineficiente, né? Ele tem uma tendência forte a ser ineficiente. Então, veja bem, direção e foco é fundamental. Para onde eu estou indo tem a ver com a meta. O foco concentrado nisso é importante. Dentro dessa observação, a gente traz o elemento objetivos claros. Os objetivos têm que ser claros. Se você é hoje um gestor ou uma gestora, ou até mesmo você que ainda não é, porque amanhã você pode ser, tenha isso em mente. Os objetivos da tua empresa, quando você for passar para os seus funcionários, né, precisam ter clareza, tá? E um outro ponto também importante é o alinhamento. Por quê? Para eu determinar para onde eu vou, a partir do momento que eu determino onde eu quero chegar, eu vou começar a planejar para poder chegar lá, não é isso? Só que eu vou fazer isso sozinho? Não. Eu farei isso com todos os funcionários, eu vou envolvê-los. Claro que eu não vou envolvê-los no sentido de toda reunião que tiver, eu vou chamar todo mundo, os 100 funcionários, os 200, os 1.000 funcionários para discutir. Não é isso. Você vai discutir com a tua equipe, mas na hora de começar a aplicar, você vai ter que envolver todo mundo, né? E é um trabalho árduo, você precisa alinhar. Todos têm que ter o alinhamento, né? Para que e esse elemento tem que ser em dia. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha na área comercial, né, de uma empresa. A área comercial é um exemplo excelente, porque toda semana tem que fazer reunião e ela faz uma reunião às segundas, hoje foi dia, para poder é, refletir nos resultados que foram fechados na semana anterior e traçar o caminho, o planejamento dessa semana. Afinal de contas, a semana está começando hoje, de trabalho, né? Então, toda segunda-feira pela manhã tem uma reunião, e é o correto a ser feito na área de vendas. Toda sexta-feira ou sábado é feito fechamento. Há uma reunião mais curtinha para fazer o fechamento e saber como é que foi e refletir sobre pontos que poderiam melhorar e identificar pontos que foram feitos muito bem, né, para serem elogiados. Mas, pelo menos a reunião de segunda-feira, ela tem que acontecer.
Isso é um alinhamento no setor dela, que é o setor de vendas, né? Importantíssimo setor para toda a empresa, né? Tendo em vista que todas as empresas do setor privado, elas vendem alguma coisa, né? Ou produto ou serviço, ou os dois. Todas as empresas do setor privado vendem, comercializam alguma coisa. Então, a área de vendas é importantíssima, sem desmerecer as outras áreas, mas ela é, de fato, muito importante. Então, tem que ter. Todo esse alinhamento vai ocorrer só no setor de vendas? Não. Esse alinhamento ele tem que ocorrer com todos os setores, cada setor dentro do seu contexto, e haverá situações que a empresa vai fazer alguma mudança, vai acrescentar algo novo, e ela vai ter que envolver todos os setores. Depende do contexto, mas o alinhamento sempre é muito importante, tá? Eficiência operacional é outro elemento que também ocorre quando o planejamento é feito. Só que antes de eu avançar nessa abordagem, eu quero te fazer uma pergunta. Eu gostaria que vocês me respondessem, né? É, o que seria eficiência? Né? É outra palavra que, assim como ocorre com planejamento, ela também é muito falada, mas ela é pouco refletida. Quando você vê a palavra eficiência, esquece aqui a palavra operacional. Só pensa em eficiência. O que é que vem na sua cabeça? Pode abrir o microfone para falar, pode escrever no chat. Se quiser abrir a câmera também, pode abrir. Eu queria ouvir vocês, rapidinho. Vamos lá. Trabalho com qualidade. Uma pessoa Trabalho. excelente é aquela que faz tudo conforme o que está no planejamento. E eu trabalhei numa empresa que ela tinha uma frase que dizia assim: faça mais e melhor. O gerente falou assim: eu quero que você faça mais daquilo que você faz e melhor do que você faz hoje. E isso ele falou que isso é eficiência, né? Um trabalho que você consegue entregar com eficiência. Isso. Tem muito a ver o que a Louise, né? Louise. É Louise ou Loise? Louise, Louise. Tem muito a ver o que a Louise comentou. Muito a ver. Obrigado, Louise, pela sua participação. Ah, o Elber comentou aqui, ó, botar em prática tem a ver também. A Juliana também comentou, eficiência é o trabalho correto sem retrabalho. Perfeito. Tem muito a Faz- ver também. Fazer com qualidade e excelência, atingindo as metas. Uhum, tem muito a ver também. Muito a ver. Excelente. O pessoal está escrevendo aqui no chat também, né? Fazer correto, sempre colocando em prática, tudo que aprendeu e sempre melhorando. A Jaqueline também comentou fazer com excelência, sem erro. Realizar uma atividade com qualidade, a Franciane comentou. Excelente. É esse o caminho mesmo. Eficiência, eu gosto muito de uma definição, né? Que diz assim: eficiência ocorre quando você faz da melhor maneira possível com o menor tempo possível. E é uma definição que tem muito a ver com a fala da Louise, né? Apesar de todas as outras falas aqui, tanto no chat quanto pelo microfone, fazer também muito sentido. Mas eu particularmente gosto dessa definição porque ela é bem simplória, né? Ó, fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Olha que interessante. Eficiência, ela é sinônimo de melhoria. Quando a tua equipe ou até mesmo você faz melhor alguma coisa, você aplicou eficiência ali. Você está aplicando, tá tendo eficiência. Você está trazendo melhoria. E quando a gente pensa nessa melhoria que tem a ver com qualidade, fazer melhor, fazer com qualidade, é muito provável que eu consiga, depois de um tempinho, gerar aquele resultado num menor tempo.
porque você já está habituado, você está melhorando o seu processo. Então, o processo que levava 5 minutos, agora está levando 4, né? E processo é esse, professor? Não, processo é um termo que a gente utiliza na, na área da administração, gestão, que são os processos administrativos, né? Todo setor tem os seus processos, né, internos, ou seja, as etapas as etapas de cada coisa que funciona, que tem que ser feito, né? Então isso aí ou rotinas administrativas também tem muito a ver com processos administrativos, são as etapas, né? É, e a administração, particularmente, ela vai focar muito nisso. Ela vai focar em tentar identificar formas, maneiras para que a empresa possa ser mais eficiente, né? Então, quando eu falo em eficiência operacional, eu estou falando de melhoria nessa operação. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com pessoas qualificadas que conseguem entregar resultados melhores, mas é um trabalho, é uma busca que você faz continuamente. Quando a gente alcança isso, provavelmente a gente vai conseguir alcançar uma qualidade de trabalhar com recursos otimizados, né? E isso é uma característica extremamente positiva de setores ou até mesmo da empresa como um todo, de conseguir trabalhar com recursos otimizados. Recursos otimizados são recursos curtos, poucos, né? Não é o ideal. O ideal é que, por exemplo, o seu setor ele tenha as melhores máquinas de computadores para vocês trabalharem, as melhores ferramentas, os melhores softwares. Mas nem sempre isso é possível. E para piorar, às vezes a empresa passa por uma situação complicada e ela acaba mexendo um pouco nessa estrutura, fica um tempo sem investir, né, na sua estrutura operacional para melhorar. Nesse cenário, os recursos eles estão otimizados. E aí todos vão ter que entregar o seu melhor para gerar esse resultado positivo. Outro exemplo também que a gente pode citar é quando a empresa também passa por uma fase difícil e tem que cortar funcionário. Aí você trabalha num setor que com você são 10 pessoas. Aí chega o seu gerente e fala assim, ó, o João, a Maria e a Ana foram demitidos. Ah, por quê? Porque infelizmente a empresa precisou reduzir e eles foram os escolhidos, né? Então, vocês vão ter que trabalhar e compensar essas 3 ausências. Olha só o desafio. Reduziu em 30%, né? É um desafio, recurso otimizado. Trabalhar da melhor maneira possível pode fazer com que vocês consigam é, trabalhar com recursos otimizados. E também os processos eficientes, né, operacional, eles podem gerar esses processos. A eficiência operacional, perdão, pode contribuir para que os processos sejam eficientes, sim. Porque se os processos sendo eficientes, significa que estamos, enquanto equipe, aplicando melhoria, fazendo melhor, tendo ideias que podem surtir efeito positivo naqueles processos internos, melhorando, aplicando, vendo o que está dando certo, vendo o que está dando errado, retirando o que está dando errado, mantendo o que está dando certo. E quando você vê, depois de um tempo, a equipe ela está conseguindo ter eficiência no seu processo interno. É um trabalho contínuo. E isso serve também para a nossa vida pessoal. Por quê? Porque a gente, para que nós consigamos ser eficientes, a gente precisa ter foco nas coisas que a gente quer alcançar, a gente precisa dar tempo àquilo que a gente quer alcançar, mas dar tempo em fazer as coisas que vão nos levar a conquistar aquilo que a gente almeja. Para isso, a gente precisa reduzir a perda de tempo com coisas inúteis.
E hoje, um elemento que atrapalha muito a nossa vida enquanto pessoas, enquanto sociedade, são as redes sociais. A gente que eu digo, a sociedade, né, como um todo, de repente você não se aplica nisso, mas a grande maioria das pessoas sim. Perde-se muito tempo. São muitas horas semanais que a gente passa, as pessoas passam se divertindo e acabam deixando, por exemplo, de estudar. É um exemplo muito simples. Muitas pessoas se matriculam em cursos, se matriculam em graduação, não se dedicam, não se reservam horário para fazer, né? Mas gasta por semana no mínimo 5 horas por semana numa rede social. Isso é uma perda de tempo muito grande. Com certeza, para quem traçou objetivos em sua vida pessoal, hoje as redes sociais elas são um inimigo número um. Professor, o senhor está demonizando a rede social? Não, não estou demonizando. Tem coisas interessantes, tem pessoas interessantíssimas para a gente seguir, tem amigos para a gente seguir, tem vídeos, fotos para a gente ver, mas a gente precisa ficar tantas horas por semana preso. É uma reflexão também que eu quero trazer, porque de repente isso é uma das coisas, ou a principal delas, que nos trava, de progredir, né? E o último elemento que eu separei aqui para vocês é a antecipação de problemas. Sim, por quê? Porque todas as vezes que a gente consegue fazer um planejamento, aumenta a capacidade de alcançarmos os objetivos. Perdão, aumenta sim a capacidade de alcançar os objetivos, mas também aumenta a nossa capacidade de se antecipar a problemas, tá? E aí, dentro disso, eu preciso falar com vocês sobre identificação de riscos. Por quê? Toda empresa possui risco. Risco de quê? De quebrar, de falir. Toda empresa possui risco, inclusive as empresas bem consolidadas no mercado, tá? Eu acabei de comprar minutos antes de me conectar a vocês, eu acabei de comprar aqui para eu beber com meu filho um refrigerante que eu adoro, que é a Coca-Cola Zero. Eu gosto muito hoje, muito mais do que a Coca-Cola tradicional. Há quem não goste, ok. Mas não dá para negar que a Coca-Cola, ela é uma empresa muito consolidada no mercado mundial. Ela só não está presente em pouquíssimos países do mundo. No mais, ela está em todos. E é uma empresa que não possui só o seu refrigerante de cola. Possui um portfólio imenso de produtos, né? Chás, sucos, até água. E os refrigerantes, e o principal deles, sem sombra de dúvidas, é a Coca-Cola. Dá para a gente imaginar que uma empresa como essa pode quebrar? Com certeza. Não existe empresa garantida. Ela pode estar muito bem hoje, mas amanhã, por conta de uma má gestão ou uma outra situação, a qualidade que ela tem hoje começa a despencar. O faturamento que ela tem hoje, que é alto, começa a cair. E aí vai chegar um momento, se não mudar essa rota, ela vai quebrar, né? É claro que para isso acontecer tem todo um processo. Eu estou resumindo aqui em um minuto uma, 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 uma reflexão que poderíamos separar 2 horas para poder falar. Mas pode. Só para dizer para vocês que não existe empresa garantida 100%, né? Todas correm risco, todas têm risco. E uma das principais funções do gestor é reduzir esse risco de dar errado. Então, se ele reduz o risco de dar errado, ele aumenta a chance de continuar dando certo, tá? Então, só que isso só é possível se fizermos um bom planejamento. E, é claro, executar, né? Planejamento, ele tem que ser feito, mas a ação também tem que ser feita, né? Então,
tudo vai começar com um bom planejamento, tá? E o último item, planos de contingência. Eu preciso ter um plano B, eu preciso ter um plano C. Se eu faço um planejamento, por exemplo, para a minha semana de trabalho com a minha equipe, eu tenho que pensar em coisas que podem dar errado. E se der errado isso aqui? Eu crio esse plano B aqui. E se o plano B não for o melhor? Lá na hora você, de repente, visualiza, cria um plano C. Mesmo você criando um plano B, um plano C, um plano D, pode dar errado. Porque também não existe perfeição. Mas todas as vezes que a empresa, ou até mesmo nós, na nossa vida pessoal, repetindo, né? Nós fazemos um bom planejamento, a gente está aumentando a chance de dar certo, ou seja, reduzindo a chance de dar errado. Pode dar errado? Pode dar errado, mesmo com o melhor planejamento do mundo. Pode dar errado. Pode dar errado. Porque gestão é isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe uma receita de bolo na gestão. Se existir, todas as empresas vão dar certo, gente. Não vai ter mais problema, vai ter solução pronta para tudo. Ou seja, na gestão, na área da gestão, 2 mais 2 não são 4. Pode ser 5. Não existe uma lógica. Que isso, professor? É verdade. Sabe por quê? Porque na área da gestão, na gestão de empresas, mundo corporativo, a gente considera muito também as coisas que podem acontecer no que a gente chama de ambiente externo. Ambiente externo é o ambiente da porta de fora da empresa, né? Da parte de fora da empresa. Então, a gente considera política, legislação, economia, geopolítica, né? Tudo isso pode acontecer, né? Pode acontecer e mudanças nessas áreas podem ocorrer e podem afetar ou não a empresa. Vocês vão lembrar que em 2020, né, em março de 2020, nós tivemos, como o mundo todo passou, por uma pandemia, um vírus, né, a Covid-19. E no início desse vírus aqui no Brasil, muitos estados brasileiros, talvez todos, decretaram lockdown, né, toque de recolher. As empresas que mais foram prejudicadas, digamos assim, foram restaurantes, lanchonetes que recebiam pessoas, que você não podia aglomerar, né, no início. Então, teve muitas empresas que fecharam, teve empresas que não fecharam, teve empresas que até ganharam dinheiro, conseguiram ganhar dinheiro com isso. Mas, assim, via de regra, muitas empresas sofreram. E isso foi escolha delas? Não. Aconteceu um vírus que chegou no Brasil, já tinha chegado a muitos lugares, né, muitos países, e foi feito o lockdown para tentar reduzir esse impacto. Muitas empresas sofreram por isso, né? Isso é o que a gente chama de ambiente externo. Não está dentro do ambiente interno, não está no controle do gestor. Está para fora da empresa, é algo que vem de fora e pode prejudicar ou não os negócios, né? Então, isso tem muito a ver com o ambiente externo. Por mais que você faça um plano de contingência, um planejamento B, C, D, pode dar errado. Pode dar errado. Você também está lidando com pessoas e tem essas situações externas. Mas a tendência é que você consiga alcançar bons resultados, tá? A Juliana comentou aqui, ó, atuando na área de RH há alguns anos, consigo perceber que o nosso trabalho como RH, o DP, é praticamente 90% baseado em identificação de riscos trabalhistas, riscos de contratação errada e alto nível de turnover. Ou seja, a identificação de riscos é fundamental em todas as áreas. Diria até que esse é um diferencial. Pessoas que têm um olhar para a identificação de riscos têm grande chance de crescer e mostrar seu potencial.
estando atentos e ajudando a empresa a manter seu padrão de qualidade. Exatamente, perfeito o comentário aqui da Juliana, que fez um comentário inicial falando do contexto da área dela, né? E depois ela comenta ampliando, falando de todas as áreas. Excelente, é isso aí mesmo. E o setor de RH, inclusive, ele pode contribuir muito com a empresa nesse contexto dele, né? De contratação, de turnover. Isso pode ajudar muito. E tem que ter esse olhar afiado, né? E é um olhar afiado que os funcionários podem desenvolver. É claro que cai muito nas costas, no colo do gestor, da gestora, mas os funcionários podem contribuir muito com isso, tá? Então, só para a gente fechar essa parte, é, eu consigo antecipar a problemas sim, e aumenta as chances de eu conseguir me antecipar a esses problemas se eu estiver baseado num bom planejamento, tá? Agora, tem uma coisa que a gente chama dentro das empresas de níveis organizacionais, tá? Toda empresa tem essa pirâmide aí. Ela não fica num quadro, mas ela é meio que invisível. É o que a gente chama de níveis organizacionais. E ele é composto por três níveis: o operacional, o tático e o estratégico. O nível operacional é caracterizado por trabalhadores que executam as tarefas. São trabalhadores que executam, tá? E obedecem. Tem alguém liderando eles, tá? Eles não mandam em ninguém. O nível tático são gestores que mandam no nível operacional. Eles lideram as pessoas que estão no nível operacional e eles obedecem àqueles que estão no nível estratégico. O nível tático normalmente é composto por gerentes, tá? O nível estratégico, ele é um grupo seleto, são poucos que estão ali. Dono da empresa, presidente, vice-presidente, diretoria geral, aquele conselho de administração, que são poucas pessoas que se reúnem esporadicamente para ajudar a tomada de decisão de quem está ali no nível estratégico. O nível estratégico faz o planejamento para toda a empresa. Note bem, o planejamento nos níveis organizacionais, ele vai passar por todos os níveis. O nível operacional, o tático e principalmente o estratégico. No nível operacional, tem que ter planejamento? Tem que ter planejamento. Tem que saber se organizar. Tem que planejar tudo aquilo ali, que é basicamente a execução das tarefas. O nível tático já vai pensar o planejamento um pouquinho mais, né? Ele vai pensar o planejamento e também vai orientar e supervisionar o nível operacional na aplicação dessas tarefas. E o nível estratégico, ele pensa em planejamento o tempo todo, porque ele está pensando na organização como um todo, tá? Então, o planejamento, ele passa em todos os níveis organizacionais. Para a gente fechar nossa aula, eu separei aqui uma questão que pode cair para vocês, tá? Em um dos nossos circuitos e tem a ver com a nossa aula. Diz assim: dentro da organização, o profissional pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, dependendo do nível que ocupa na hierarquia da empresa. Em cada um dos níveis organizacionais, seu papel é diferente por lidar com decisões mais ou menos complexas. Contudo, essas funções, apesar de serem diferenciadas, estão interligadas e essa sintonia é responsável pelo alcance dos objetivos de negócios da empresa. Os administradores podem ser classificados de acordo com o nível hierárquico de seus cargos na estrutura organizacional, assim categorizados: nível estratégico, tático e operacional. No caso dos administradores de topo, como presidente, vice-presidente, membros do conselho, podemos afirmar que estão alocados no seguinte nível. Aí eu vou pedir para vocês escreverem no chat para mim, tá? A resposta correta. Letra A:
operacional, letra B, decisório, letra C, estratégico, letra D, organizacional, letra E, tático. E aí, qual é o nível que os administradores de topo eles estão? Qual o nível organizacional? Vamos lá. O pessoal está participando, mas são poucos participando. Quero ver todos participando aqui, hein? Vamos lá. É isso mesmo. A resposta correta, é a letra C, estratégico. Por quê? Os administradores de topo estão lá em cima, ó. Lá em cima. A própria pergunta da questão já entregou, né? Os administradores de topo estão lá em cima, nível estratégico. A última que eu separei aqui para vocês é uma questão discursiva, tá? Diz assim: níveis de gestão bem definidos e organizados são de extrema importância para o bom funcionamento de uma empresa. Os administradores e gestores podem ocupar cargos em todos os níveis da organização e o sucesso nos resultados globais é garantido, pela coordenação e interação entre estes níveis, apesar dos profissionais possuírem funções diferenciadas. José Soares foi contratado pela empresa LTV, que produz condutores eletrônicos há cerca de 8 anos, para um cargo de aprendiz na fábrica. Com muito esforço, dedicação e estudo, acumulou várias promoções e atuou em várias áreas da empresa. Pelo comprometimento com o trabalho, construiu uma carreira sólida e diversificada e hoje ocupa o cargo de supervisor de produção. Recentemente, o diretor operacional, em conjunto com outros executivos da LTV, decidiu promover José Soares a gerente de operações. Em relação ao novo cargo de José, identifique o nível organizacional onde ele está inserido. Então, qual nível organizacional José está inserido? Operacional, tático e estratégico, ou seja, para qual ele foi? Qual foi a a promoção dele levou ele para qual nível? Vamos lá. Vou voltar aqui para a pergunta se alguém quiser reler. Mas ele foi para o nível operacional, tático ou estratégico? Então, é isso mesmo. O José foi para o nível tático. Ele saiu, quer dizer, foi promovido, ó, aqui, ó, na penúltimo parágrafo. Recentemente, o diretor operacional, em conjunto com os executivos, decidiu promover José Soares a gerente de operações. Normalmente, esse termo gerente, ele faz parte do nível tático, tá? Bom, é isso. É isso que eu separei aqui para vocês, tá, pessoal? Eu gostaria aqui de abrir rapidamente para perguntas, dúvidas. Gostaria de saber se ficou claro as informações sobre planejamento, os níveis organizacionais. Podem perguntar. Não, nada? Então tá bom. Se não há perguntas, eu acho que todo mundo saiu satisfeito, né? Antes da gente encerrar, eu vou tirar uma foto aqui da nossa aula. Vou pedir para vocês abrirem a câmera rapidinho, quem puder abrir, quem não puder também abra. Brincadeira, quem não puder, eu entendo. Vamos tirar aqui rapidinho uma foto, só para deixar bem registrado esse momento, tá? Agradeço imensamente a participação de todos vocês, ok? Mas vamos lá. Todo mundo. Vamos lá, todo mundo fazendo um X. X. Isso, peraí. Mantenha a câmera aberta, porque
Tem duas telas aqui para mim. De repente você não saiu na primeira, mas vai sair agora na segunda. Todo mundo câmera aberta aí, fazendo X. Isso, agora sim, estou pegando a segunda tela aqui, ó. Ninguém fica de fora. Que isso? Aí, ó. Todo mundo devidamente registrado. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? Só para ele já vai gerando aqui o link para mim, para depois eu disponibilizar.